Ao longo do ano, o Sol distribui a sua luz de uma maneira desigual pelos dois hemisférios. Por exemplo, quando nós estamos no verão, no auge do verão, em dezembro, janeiro, aqui no hemisfério sul, o Sol está nessa posição aqui em relação à Terra. A Terra está recebendo muito mais luz no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Quando nós chegamos em junho, julho, é o contrário, é essa posição aqui oposta, em que o Polo Norte está recebendo luz o tempo todo, é aquela história do sol da meia-noite, o Polo Sul está totalmente no escuro e a distribuição de luz faz com que o hemisfério norte esteja muito mais aquecido. Lá é verão e para nós é inverno. Ao longo do ano, na maior parte do tempo, nós temos uma distribuição desigual de luz, a não ser em dois momentos muito especiais, que são chamados de equinócio. O equinócio de primavera e o equinócio de outono são dois momentos da órbita da Terra em torno do Sol em que a Terra está recebendo a luz solar distribuída igualmente pelos dois hemisférios, o dia e a noite têm a mesma duração e a temperatura é mais ou menos a mesma nas mesmas latitudes de cada um dos hemisférios. Esse momento do início da primavera no hemisfério norte, ele é considerado especial, primeiro porque a civilização se desenvolveu fundamentalmente no hemisfério norte. Segundo, porque muito rapidamente todos os povos, desde os mais primitivos, aprenderam a dar importância a esse momento, porque ele marcava o momento em que era possível esperar a volta do aquecimento, derretimento do gelo, etc., e a possibilidade de voltar a plantar. Então, todos os povos antigos aprenderam a fazer os seus calendários com base nesse momento especial. Existem até monumentos de pedra que funcionam com essa finalidade de marcar o momento em que o Sol está distribuindo sua luz igualmente pelos dois hemisférios. E esse é o momento em que começa o signo de Áries, o primeiro signo da esfera zodiacal, e é, do ponto de vista simbólico, o início do ano astrológico. Então, o mapa em que o Sol está exatamente em 0 grau, 0 minuto, 0 segundo de Áries é o mapa do ingresso solar em Áries. Esse mapa representa também o momento em que o Sol está, ao mesmo tempo, sobre o Equador, sobre o plano do Equador e sobre o plano da eclíptica. É a interseção dos dois planos extremamente importantes do ponto de vista astronômico. A gente aqui, nessa outra ilustração, está vendo como é que a luz do Sol está distribuída nesse momento. É um momento único ao longo do ano em que a luz está se distribuindo igualmente ao longo do eixo Polo Norte, Polo Sul. Essa técnica é usada como uma forma de previsão da atmosfera geral do ano, o mapa do ingresso solar em Áries, sendo que é uma técnica que tem vantagens e tem desvantagens. Quais são as vantagens dela? A grande vantagem é porque é uma técnica totalmente confiável, porque ela depende apenas de fatores astronômicos. Ou seja, não tem o que pensar. Se você sabe o momento em que está acontecendo o equinócio, você levanta esse mapa para qualquer lugar do mundo. Não depende de você conhecer a história de um determinado país, não depende de você ter precisão sobre o momento em que, por exemplo, a independência do país foi proclamada, nada disso. Então, não depende de mapas nacionais. É uma das poucas técnicas de astrologia mundial que não depende de acontecimentos humanos e pode ser cruzada com mapas nacionais, se você tiver um mapa preciso, ou com um mapa do presidente, do rei, pode ser cruzado com o mapa de eclipse, enfim, ele pode servir como base para toda uma série de outras derivações. E ele tem a vantagem de indicar rapidamente focos de atividade, que são planetas nos ângulos, porque esse momento do ingresso do Sol em Áries é o mesmo para a Terra inteira, mas você calcula esse momento para Washington, calcula esse momento para Londres, calcula esse momento para Brasília, você vai ter mapas com estrutura de casa diferente, com ascendente diferente, meio do céu diferente.
E aí, essa estrutura de casa diferente vai permitir que você faça previsões específicas para cada um dos países. Agora, essa técnica tem desvantagens também. Quais são as desvantagens? Primeiro, ele é excessivamente genérico. Não é um mapa para falar de pessoas, é um mapa para falar da atmosfera do ano, de possibilidades num sentido muito amplo. Então, não tentem procurar no mapa do ingresso solar dos Estados Unidos, por exemplo, onde é que está o Biden, onde é que está o Trump. Você pode se referir genericamente à figura do presidente, seja lá quem for. Você não pode identificar no mapa do ingresso solar a figura do Lula. Esse tipo de, ou a do Milei na Argentina, esse tipo de especificidade não é característica desta técnica. Uma outra desvantagem do ingresso solar é que é difícil delimitar o alcance dele, porque tem astrólogos que defendem que esse mapa vale para o ano inteiro, ou seja, até que aconteça outro ingresso solar em Áries, é a linha que eu defendo, e existem outros que defendem que deve ser feito um mapa a cada mudança de estação. Então, ingresso solar em Áries, depois em Câncer, depois em Libra, depois em Capricórnio. É claro que esses mapas sazonais, eles têm a sua importância, mas eu considero, como muitos astrólogos consideram, que o ingresso solar em Áries prevalece e dá a tônica geral do ano, né, se sobrepondo aos outros mapas sazonais. E a última desvantagem é que não é a melhor técnica para usar isoladamente, porque as informações são muito amplas, muito genéricas, quer dizer, ele dá um tom geral. Então a gente às vezes fica tentado a fazer previsões mais específicas, mas não é para usar essa técnica. A previsão específica a gente tem que fazer com a carta nacional, com a carta do dirigente e assim por diante. Então, feitas essas ressalvas, de qualquer modo, é uma técnica extremamente útil, como vocês vão ver aqui. Bom, eu tenho aqui o mapa do ingresso solar 2024 sem casas, quer dizer, ele está calculado no vazio. Para a gente primeiro ter uma ideia geral de como esse mapa se apresenta, só em termos de relação dos planetas entre si e dos planetas com os signos. Então, uma característica que a gente observa inicialmente nessa carta é a ausência completa e absoluta de retrógrados. Quer dizer, é um mapa que não está indicando muita reflexão. Quando você tem retrógrado, retrógrado não é uma coisa negativa, não. O normal é você ter dois, três retrógrados no céu. Quando você não tem nenhum, só para dar uma ideia, apenas 9%, 8 a 9% dos seres humanos nasce sem planetas retrógrados. E planeta retrógrado indica a possibilidade de repensar, de rever, de reelaborar situações. Um mapa sem retrógrado indica aquela coisa assim que até reforça a imagem ariana, né? De vamos fazer primeiro e depois a gente pensa, o que nem sempre é muito bom. Indica, portanto, uma possibilidade de precipitação, de ações impensadas ao longo do ano. O que reforça muito no mapa de 2024 é o fato de que o elemento que predomina é fogo. Você tem aqui o Sol em fogo, o Sol está sempre em fogo, né, no mapa do ingresso solar, mas a Lua esse ano também está, ela vai estar em Leão, assim como Mercúrio também está. Só isso aí já é suficiente para dar uma prevalência do elemento fogo sobre os demais. E qual é o segundo elemento aí mais destacado? É a água. A gente observa aqui que tem três planetas em peixes, Vênus, Saturno e Netuno, e que os elementos ar e terra são os menos destacados. O que tem menos planetas aqui é a Terra, que conta apenas com os dois geracionais, Júpiter e Urano, mas nenhum planeta pessoal. A Terra é que dá estabilidade, a Terra é que dá forma, o ar é que dá reflexão. Então, se você tem terra e ar meio jogada para escanteio, você tem muita ação impulsiva, você tem muita ação emocional e tem pouca reflexão e muitas vezes pouca base para que determinadas decisões sejam tomadas. Então, é um ano que está destacando muito a questão da precipitação. O ritmo fixo prevalece. Ritmo fixo é o seguinte: são os signos que sucedem os signos cardinais.
Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são os cardinais, são signos de ação. Agora, Touro, Leão, Escorpião e Aquário são signos fixos, são signos de você preservar e expandir, administrar aquilo que você criou nos cardinais. Quando você tem um ano com predominância do ritmo fixo, você tem um ano, o fixo está muito ligado à teimosia. Cada um desses signos aí fixos tem uma forma específica, né, de manifestar essa teimosia. É só você pensar, por exemplo, no boi. Você consegue espantar uma vaca com facilidade? Ela enfiou as quatro patas ali num determinado lugar, está pastando, ela não vai sair da frente assim só porque você pediu. E, enfim, essa imagem aí do devagar e sempre, do vamos continuar no nosso rumo, de vamos fazer teimosamente aquilo que a gente estava decidido a fazer, isso também é uma característica desse ano. Então você junta essa teimosia, essa rigidez, que é característica fixa também, com o fato de ser um ano muito fogo e água, ou seja, um ano muito impulsivo e muito emocional. Então, você tem a possibilidade esse ano de ver surgir conflitos, por exemplo, por impulso, e depois ninguém voltar atrás, porque já que começamos, vamos até o fim. Então, é um ano especialmente, particularmente perigoso. Existe ainda uma outra observação geral que nós podemos fazer, que é sobre o modelo planetário, ou seja, a maneira como os planetas se distribuem em torno da mandala. Vou mostrar aqui com o mouse. Observem que 9 planetas estão entre Plutão, aqui em Aquário, e Urano em Touro. Eles estão numa área inferior a um trígono. E tem um planeta isolado, um planeta sozinho, que está se contrapondo aos outros 9, que é a Lua. Esse modelo aqui, onde você tem 9 planetas concentrados dentro de um trígono, ou menos de um trígono, e um planeta do outro lado se confrontando com os outros 9, é chamado de leque, que é um modelo onde esse planeta que está isolado funciona como se fosse a alça do leque. É a alça que movimenta o leque, né? Então, é o planeta que dá o impulso, que dá a motivação para todos os outros, o grupo dos 9 funcionar. Então, a Lua, olha só, um ano impulsivo, um ano emocional, um ano de teimosia, um ano de decisões impensadas e que ainda tem a Lua, que é hiperreativa, e uma Lua em Leão, signo de fogo, um signo também de explosões, como o planeta mais importante. Então, um ano em que as emoções vão estar à flor da pele e muito aquecidas. O eixo onde estiver Lua e Plutão vai ser muito destacado no mapa de cada país, país por país, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa Lua tem um aspecto difícil, um aspecto muito próximo, né, da exatidão, é uma órbita aqui de apenas 2 graus, de oposição com Plutão. Lua com Plutão é um aspecto que chama a atenção para alguns riscos bastante fortes. A gente vai falar deles daqui a pouco. Tem 2 planetas que estão exaltados, ou seja, estão em signos muito compatíveis com a natureza deles. Um deles é o próprio Sol em Áries, e o outro é Vênus em Peixes. Então, Sol e Vênus merecem um destaque especial nessa carta, sendo que Vênus está em conjunção com Saturno. Talvez o aspecto dessa carta que mais possa ajudar para que as coisas não degringolem de vez ao longo do ano, porque Saturno dá uma freada, Saturno dá uma segurada e dá alguma possibilidade de esfriar a situação e refletir sobre ela. E tem alguns aspectos críticos aqui. O Sol, que é o fator mais importante de qualquer carta de ingresso solar, é por isso que se chama ingresso solar, o Sol está em conjunção com Netuno. Netuno, regente lá dos oceanos e também das névoas, da fumaça, das fake news, das situações confusas, nebulosas.
Netuno está quase em conjunção com o Sol. Essa conjunção exata vai ser alcançada no ano que vem. Então, é um momento em que você agrega a todos esses fatores que a gente já enumerou, mais esse de ser um ano em que parece que a gente está andando no meio da neblina, sem ter muita possibilidade de enxergar com clareza o que vem pela frente. Então, os aspectos críticos são Sol, Netuno, Lua, Plutão, Júpiter, Urano aqui em Touro, que já estão em órbita de conjunção, vão fazer conjunção ainda esse ano, e Vênus, Saturno lá em Peixes. Vamos falar aqui com mais detalhes do Sol Netuno. Sol aparecer no mapa de ingresso solar em aspecto tenso com Netuno, aspecto maior, oposição, quadratura ou conjunção, a última vez que aconteceu, e não é todo dia que isso acontece, não, a última vez que aconteceu foi nos anos de 1983 e 1984, quando ele estava entrando em Capricórnio. Bem, então isso já tem 40 anos, né? 40 anos atrás. O que estava acontecendo 40 anos atrás? Netuno em quadratura com o Sol no mapa do ingresso, e Plutão, naquele mesmo momento, estava entrando em Escorpião, estava mudando de signo. Agora Plutão está mudando de signo também, porque é o ano em que ele está fazendo a transição definitiva para Aquário. O que estava acontecendo lá em 83, 84? AIDS. A AIDS, na verdade, é a mais antiga. Os primeiros casos de AIDS foram detectados em 1920, mas não representavam um risco ainda, uma ameaça para a saúde pública. Começa a chamar a atenção da comunidade científica no final dos anos 70, mas efetivamente o momento em que a AIDS explode como um problema muito sério, matando em grande quantidade, porque não havia ainda tratamento, não havia ainda uma forma de garantir uma sobrevivência de longo prazo para o paciente de AIDS, foi exatamente em 1983, 84, embaixo dessa configuração. Sol em quadratura com Netuno e o Plutão mudando de signo, entrando em Escorpião, um signo fixo, como ele está fazendo agora, entrando no signo fixo seguinte, que é Aquário. Esse somatório, né, de fatores parece indicar a emergência de novas questões epidemiológicas. Nós tivemos a AIDS naquele momento e nós podemos ter novas epidemias ou pandemias eclodindo durante essa passagem de Netuno em conjunção com o Sol, coincidindo com os ingressos solares. Essa foto aqui é de 1984, um protesto de pacientes de AIDS que, nessa altura, infelizmente, não estão vivos para contar a história, que a AIDS dava uma sobrevida muito pequena, né? Usando camisetas dizendo nós morremos e eles não fazem nada. Mais ou menos o que as pessoas andaram dizendo nos últimos anos a respeito do coronavírus, enquanto a vacina não chegava, e que estão dizendo agora no Brasil em relação à dengue também, e a outras epidemias que podem ser transmitidas por mosquitos. Então, é um ano para a gente ter atenção para essa questão epidêmica. Sol Netuno indica também fatores ideológicos ou religiosos que desempenham papel importante naquele ano. Como a gente vai ter Sol Netuno em conjunção 2 anos seguidos no ingresso solar, então esses fatores vão estar muito atuantes em 2024 e em 2025 também. Esse aspecto ele chamaria mais a atenção num primeiro momento para misticismo, para religiosidade, etc. Mas ele tem que ser entendido de uma maneira mais ampla, como um significador também de uma efervescência ideológica. Nós estamos vivendo um momento de muita polarização, né? E inclusive, esse ano temos algumas eleições importantes pelo mundo. A que mais nos afeta é a dos Estados Unidos, que vai acontecer no âmbito desse ingresso solar que acontece agora no dia 20 de março e que vai trazer de volta, provavelmente, esse cidadão aqui em cima,
O Trump, que a gente já conhece como um grande criador de caso. Na Rússia, por outro lado, está lá o Putin completando 25 anos de governo esse ano, embaixo de um ano com essa configuração Lua-Plutão. Lua-Plutão indica o quê? Indica, antes de tudo, radicalismo. Plutão é um significador de raiz. Lua, um significador de emoção. Então, emoções radicais, emoções profundas, emoções viscerais, intensas, incontroláveis. A intransigência vai dar o tom e pode permitir a eleição de governantes autoritários. Num ano em que você tem aquelas características que a gente viu aqui na carta, né? Especialmente a Lua oposta a Plutão, sendo a Lua o planeta mais importante do mapa, não é um ano de muita reflexão, não. Não é um ano em que aqueles candidatos com um discurso estruturado, bonitinho, em que provam por A mais B que eles são a melhor opção porque eles vão tomar a providência X e Y que vai dar o resultado Z. Não é por aí que a coisa funciona. O eleitor vai ser dominado pela paixão. E a paixão é cega. Num ano de Sol com Netuno, é mais cega ainda. Então, os discursos passionais, os discursos que jogam fumaça ou areia nos olhos do eleitor e que prometem muitas vezes coisas mirabolantes, eles tendem a ter mais sucesso esse ano do que os discursos com os pés no chão. Isso já é um forte indicador que na campanha, por exemplo, nos Estados Unidos, caso cheguem na reta final realmente Trump e Biden, porque o mapa do ingresso não nos diz isso, não nos permite afirmar com certeza que os dois candidatos sejam esses mesmos, mas mantido o panorama atual, a vantagem é nítida e clara para o Donald Trump. A mesma coisa na Rússia, onde o Putin está há 25 anos governando com mão de ferro, ele está fazendo eleição exatamente agora, nesse fim de semana anterior ao ingresso do Sol em Áries, e está sendo eleito. Claro, a eleição é toda viciada, é toda roubada, mas ele está sendo eleito aí para mais um período que vai torná-lo o governante mais longevo de toda a história da Rússia. Concepções arcaicas e anacrônicas ganham força também nesse ano. O que indica aí anacronismo ou arcaísmo? Plutão. Plutão rege aquilo que é tão antigo, tão antigo, tão antigo, tão arcaico, tão enraizado, tão escondido, às vezes, por camadas e camadas de história, que você esqueceu que aquilo está ali e quando ressurge você acha que é uma novidade. Na verdade, é uma retomada daquilo que parecia estar morto e enterrado, uma coisa nenhuma. Estava lá só esperando uma oportunidade de ressurgir. Fascismo, neonazismo, racismo, antissemitismo, a busca de um grande pai que possa resolver todos os nossos problemas. Se a gente olhar para os principais países do mundo, a maioria está dominada, nesse momento, por governantes com um viés autoritário. Alguns são ditadores escancarados, outros são ditadores escondidos, ditadores assim com um verniz de democracia, mas na verdade estão também a caminho de um governo autoritário, como é o caso do Narendra Modi da Índia. China não precisa nem falar, né? E uma outra regência perigosa que o Plutão indica é sobre energia nuclear. A energia nuclear, quando começa a se desenvolver, isso coincide praticamente com o momento em que o planeta Plutão é descoberto. E a gente está vendo aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, o Putin dizendo, para quem quiser ouvir, que a Rússia está muito bem armada e vai usar armamentos nucleares caso sinta necessidade disso. Não vamos duvidar dessa possibilidade, esperemos que não aconteça, esperemos que o bom senso prevaleça. Mas, de qualquer forma, dados ingressos solares dos últimos anos, o mais perigoso ao trazer à tona essa possibilidade é exatamente o desse ano, em função deste aspecto aqui, Lua-Plutão. Júpiter-Urano. Júpiter e Urano vão fazer uma conjunção em Touro, já estão em Touro
há algum tempo, há alguns meses, e essa conjunção vai acelerar as transformações na forma de lidar com valores, especialmente com dinheiro, com moeda, com investimentos e por aí afora. Essas transformações que começaram com a pandemia, elas vão esse ano se acelerar mais ainda. Touro tem muito a ver com dinheiro, com moeda, é um signo venusiano, um signo prático, um signo de terra e um signo de acumulação. Urano, novas tecnologias. Júpiter, a expansão rápida dessas tecnologias pelo mundo. Não foi por acaso que eu botei essa imagem do Pix aí atrás. Quantos de vocês assinaram algum cheque em 2023? Alguém assinou cheque aí? Ou seja, aquelas formas antigas que a gente tinha de lidar com dinheiro, elas estão desaparecendo rapidamente. Hoje é tudo. Você não vê mais o dinheiro, hoje é tudo por aproximação, cartão, Pix, Júpiter, Urano vão acelerar essas transformações do sistema bancário. E Vênus, Saturno, por sua vez, é um aspecto que tem, como está em peixes, tem muito a ver com todo o espectro de assuntos piscianos, que envolve, por exemplo, cuidados com os necessitados, com os mais pobres, com os socialmente excluídos, etc. Vênus em peixes é um posicionamento muito compassivo. A gente vai ver aí muito esforço de tentar atenuar o sofrimento, por exemplo, das vítimas de guerra em Gaza, na Ucrânia e assim por diante, em outras regiões do mundo também. Só que Vênus, quando está em conjunção com Saturno, isso não pode acontecer de forma atabalhoada, não planejada e espontânea. O Saturno dá esse toque de praticidade. Para mim, é o melhor aspecto desse mapa aí, porque dá a possibilidade de você repensar a atuação, inclusive, de alguns organismos que hoje estão muito ineficazes, especialmente vinculados à ONU, né? E a todo o sistema de organismos internacionais vinculados à ONU. A própria ONU está precisando há muito tempo de um grande remendo, está precisando ser repensada no seu papel. Tem alguns poucos países, aqueles que integram o Conselho de Segurança, com poder demais e que estão impedindo, inclusive, os esforços de paz ou de sanções que realmente sejam eficazes contra aqueles que estão agredindo seus vizinhos de uma maneira deliberada. Então, Saturno em conjunção com Vênus em Peixes pode favorecer esses projetos de reformular e reestruturar modelos de assistência social, modelos de atendimento ao refugiado ou organizações internacionais voltadas para a paz e voltadas para o alívio do sofrimento humano em suas mais variadas formas. Vamos esperar que esse aspecto funcione bem. Agora vamos fazer as previsões país por país. Qual é a técnica que nós vamos usar? A técnica é pegar esse mapa que eu mostrei aqui nas telas anteriores, sem casa, e agora a gente vai recalcular esse mapa para a capital de cada país. E então a gente recalcula para a capital do país e a gente passa a ter uma estrutura de casas específica daquela latitude, daquela longitude, que nos permite fazer algumas previsões um pouco mais focadas. E esse mapa vai permitir que a gente observe se tem planetas angulares. A presença de planetas nos ângulos da carta, calculada para a capital de cada país no ingresso solar, é um indicador assim poderoso de áreas de atividade, de focos de interesse nos quais a gente tem que prestar muita atenção no caso daquele país. Especialmente no ascendente e no meio do céu. Ascendente é o país em si, é o seu povo, e meio do céu é o poder, é quem o governa. E vamos também incorporar a essa análise a análise do grau simbólico dos ascendentes dos países analisados. O que é grau simbólico? São imagens, imagens mesmo, imagens simbólicas, por exemplo, um homem com uma espada na mão ao lado de uma mulher que segura o chifre de um boi. Então, são imagens abertas que permitem várias interpretações e que podem despertar
a nossa intuição, despertar a nossa capacidade de imaginação criativa, e a gente, a partir daí, pode enxergar algum cenário possível de manifestação daquele símbolo na vida daquele país. Essas análises do grau simbólico não são minhas, eu vou aqui trabalhar com análises feitas pela Remarche, que é uma astróloga daqui do Rio, mais especificamente de Niterói, bastante ativa hoje no Sinarge e colaboradora constante do site Constelar. Só que a Remarche não gosta de aparecer, ela não gosta de fazer live, enfim, não quer mostrar a cara. Então, ela é essa aqui, e eu vou passar essas visões dos graus simbólicos. E nesse trabalho, a Rê está se baseando numa série de imagens simbólicas antiquíssimas, consolidadas por esse cidadão aqui, um erudito, um astrólogo, mas era também matemático, filósofo, etc., o Abenézer, um judeu arabizado que viveu na Espanha muçulmana, no final do século XI e ao longo do século XII, entre 1092 e 1167, e o Abenézer, por sua vez, se baseou em conceitos muito mais antigos que ele estudou, que vinham provavelmente desde o tempo do Egito, da Pérsia, da Babilônia, etc. Ou seja, a tradição do grau simbólico, da ideia de que cada grau do zodíaco tem um significado específico que pode ser sintetizado num símbolo, numa imagem, essa ideia é tão antiga que a gente não sabe exatamente como começou. E existem duas séries muito antigas que esses dois eruditos aqui compilaram, o Abenézer e esse outro, que é o Scaliger, francês, ou Scaligero, porque ele vinha de uma família italiana, ele era filho de um outro erudito italiano. Então, os dois compilaram essas séries mais antigas do que eles e com o nome genérico de calendário tebaico, que é mais simples, são descrições muito curtinhas, e volosfera, que são símbolos um pouco mais complexos, com imagens às vezes um pouco mais longas. Então, vocês vão ver aqui para cada país a imagem simbólica do calendário tebaico e da volosfera. Isso não se confunde com os graus sabeus. É o mesmo princípio, é atribuir uma imagem a cada grau do zodíaco, mas é muito mais recente. Mas os graus sabeus não têm nada a ver com essa série antiga da volosfera, porque ele desenvolveu os graus sabeus em companhia de uma médium vidente. Ele mostrava cartões para médium com o número do grau, e a médium via uma cena que ele depois anotava. Depois o Denis Rudyard pegou essa série e criou em cima dela uma variante que é a mais conhecida, a mais difundida hoje. Aí as pessoas, às vezes, veem o texto do grau simbólico da volosfera e do Rudyard e dizem, mas peraí, não tem nada uma coisa com a outra, alguma coisa está errada. Não, são técnicas diferentes mesmo. A que nós estamos usando é a tradicional. E por que estamos usando a tradicional? Porque ela parece ter sido desenvolvida muito mais voltada, muito mais focada em situações de astrologia mundial, que é o que nos interessa. Qual é o primeiro país que a gente vai considerar? Brasil, por todos os motivos, né? Quando olhamos o mapa para o Brasil, vemos aqui o ascendente em Capricórnio, e vamos direto ver se tem algum planeta angular. Tem, é Netuno, exatamente Netuno, lá no fundo do céu. O que será que ele pode significar? E vamos prestar atenção no aspecto mais importante do ano, que é essa oposição de Lua com Plutão. A Lua, por ser o planeta mais destacado desse modelo planetário do ingresso solar, seu planeta isolado do ano. E Lua, Plutão estão no eixo casa 2, casa 8, o eixo financeiro. Casa 2, a casa da moeda, a casa do dinheiro, a casa dos bens, da economia de uma forma geral. Casa 8, a casa das dívidas, a casa dos recursos compartilhados, a casa das aposentadorias, enfim, tudo que tem a ver com esse eixo aí tem a ver com valores e com dinheiro. Então, para o Brasil, economia está em foco em 2024.
Não tenho a menor dúvida de que as questões econômicas vão dominar a pauta. E Haddad vai ser um nome importante, se vier a ser substituído. O seu substituto vai ser a figura também, que vai estar o tempo todo aí nos noticiários, que o grande tema do ano é esse. Agora, o Netuno angular na casa 4, ele está falando aí de muita fumaça para pouco fogo, está falando de propaganda enganosa, está falando de debate ideológico com ideias muito polarizadas, às vezes distorcidas, que esse Netuno está muito forte. No fundo do céu, como o único planeta angular da carta inteira, ele está aí indicando que a gente vai manter uma tônica que já vem dos anos anteriores, que é quem está governando vai estar cercado o tempo todo por campanhas muito pesadas de fake news, de difamação, de acusações, de questões eclodindo aqui e ali de natureza religiosa, de natureza moral, de natureza comportamental e assim por diante. É a esfera do Netuno. O Netuno tem muito a ver com essa história da pauta de costumes, né? Como a Lua também tem. E Lua, em oposição a Plutão, mostra que a pauta de costumes vai estar muito acirrada no Brasil e no mundo inteiro esse ano. É um ano tranquilo para o Brasil? Não chega a ser o pior dos anos que a gente poderia viver, mas, de qualquer forma, esse Netuno do meio do fundo do céu vai dar muito trabalho para quem estiver lá na outra ponta, para o meio do céu, ou seja, para governantes em geral, governantes aí incluindo presidente da República, ministros, prefeitos e governadores. E essa oposição aqui está falando dinheiro em pauta o tempo inteiro. O governante vai estar como refém da oposição. Por quê? O regente da Casa 10, a Casa 10 está em Virgem, no final de Virgem. O seu regente é Mercúrio, Mercúrio está na Casa 4. A Casa 4 é a casa da oposição. Então, quando você tem o regente da 10 na 4, significa um ano em que o presidente está enfraquecido ou está fazendo concessões, está tendo que fazer acordos, não está, enfim, no melhor da sua força. Lula vai estar mais amarrado em 2024 do que esteve em 2023. Quer dizer, em 2023 ele já governou mais amarrado do que nos mandatos anteriores que ele teve, lá no início do século, né? Mas agora em 2024, um pouquinho pior a partir do ingresso solar, um pouquinho mais difícil. Ele vai estar na mão da oposição. Nós vamos ver um Congresso muito aguerrido e ocupando espaços na imprensa de maneira muito ativa. Por quê? Congresso é a Casa 11. A Casa 11 está no início de Escorpião. Os regentes de Escorpião, um deles é o Plutão, está aqui na 2, oposto à Lua. Lua é opinião pública. Então, um congresso fazendo a cabeça da opinião pública, um congresso que vai estar moldando as ondas de interesse da população de uma maneira até mais eficaz do que o Poder Executivo. O outro regente da Casa 11 é o Marte. O Marte está onde? Está na cúspide da Casa 3, que é a casa da imprensa. E ele está sem aspecto. Está em Aquário, signo de ar, de comunicação, mas sem aspecto. O que isso aí quer dizer? Está falando de um congresso muito barulhento, de um congresso que consegue encontrar uma caixa de ressonância muito forte, muito agressiva para divulgar as suas ideias, ideias às vezes bastante contundentes, mas que não tem tanto compromisso em realizar coisas, em colocar as coisas em prática. Então é um ano que a gente vai ver muita discussão, somando isso com o Netuno lá no fundo do céu, mas é assim, um ano de muita fumaça, muito palavrório, muito estresse político e pouco resultado. Nenhum dos lados dessa polarização excessiva em que a gente vive há anos vai conseguir fazer grandes coisas em 2024. O que significa que o país vai continuar crescendo num ritmo muito lento, enfim, com toda essa sensação de perda de energia que a gente está vendo já há alguns anos, já há uma década inteira praticamente. Agora vamos para a Argentina. Olha que novidade, a Argentina, por latitude e longitude, vai fazer com que o mapa tenha praticamente a mesma estrutura de casa do Brasil,
tem o mesmo ascendente em Capricórnio, tem quase a mesma distribuição de casas. O que varia aqui? O meio do céu do Brasil está no final de Virgem, o da Argentina está no meio de Virgem. O Congresso brasileiro, e aqui está a grande diferença, está simbolizado por Escorpião, e, portanto, por Plutão e por Marte, enquanto o Congresso na Argentina está simbolizado por Libra na cúspide da casa 11, portanto, por Vênus em conjunção com Saturno. Cadê Vênus e Saturno? Aqui na casa 3. Gente, aí vai uma diferença bastante grande, né? A gente está vendo o legislativo da Argentina mais forte em 2024 para as condições deles do que o nosso legislativo aqui no Brasil. Mais forte por quê? Porque Vênus, regente do legislativo, do Congresso na Argentina, está em conjunção com Saturno, um planeta realizador, um planeta pé no chão, um planeta pragmático. E em Peixes, um signo que está muito voltado, que além de ser a exaltação de Vênus, é um signo muito voltado para questões sociais. Então a gente vai ver um Congresso que vai conseguir se opor de uma maneira muito eficaz às mudanças radicais que o Milei estava tentando fazer, estava tentando botar em prática com a sua eleição. Enquanto no Brasil, a gente está vendo um quadro de muita polarização também, mas uma polarização menos eficaz, que fica mais no discurso vazio. Agora, a Argentina está com um problema aqui de apoios ilusórios vindos do exterior. Aliás, o Brasil também, só que no caso da Argentina, essa situação é um pouco mais séria, porque a Argentina depende de uma maneira assim dramática da simpatia de determinados países credores, de determinadas instituições internacionais para as quais a Argentina está devendo muito dinheiro. Só o Netuno aqui, que estão apoiando essa lua regente da casa 7 da Argentina, e que está na 8 lá dos empréstimos, das dívidas, parece um excelente aspecto. Tudo bem, só que é um aspecto que tem Netuno no meio, indicando que nem tudo é exatamente como parece, que esses aspectos que a Argentina vai despertar alguma simpatia, mas que os credores não vão abrir mão com tanta facilidade daquilo que lhes é devido. O Milei vai enfrentar aí um mau pedaço. E o grau simbólico para Brasil e para a Argentina? Eu não faço o mesmo comentário em relação ao Brasil, que o Brasil está devendo muito menos. Então, não tem esse problema de uma maneira tão aguda, não é o grande problema do país para esse ano. O grau simbólico para Brasil e Argentina é exatamente o mesmo, é um dos mais impressionantes que apareceram para esse ano. Agora, isso aqui são os comentários da Remarche. O texto da Volosfera e do calendário tebaico diziam o seguinte: as duas chaves do mundo divino em um disco solar cuja coroa irradia chamas, uma lâmpada suspensa e uma vestal que abriga a chama de sua lâmpada. Ou, no caso do calendário tebaico, que é mais simples, duas chaves em cruz num disco resplandecente. Essa imagem dá pano para manga, né? Ela abre um leque de possibilidades muito grandes. E a Rei, em cima disso, faz os seguintes comentários, que a imagem da volosfera passa muito forte o sentido da dualidade, da polarização, que são duas chaves ocupando o mesmo espaço. Duas chaves que elas estão cruzadas uma sobre a outra no, no calendário tebaico, né? Estão em cruz, ou pelo menos estão em paralelo, sabe-se lá como, na volosfera. E que essa ideia do disco solar, onde as chamas estão se espalhando, né, que irradia chamas, que tanto pode ser uma imagem muito positiva como muito negativa. No sentido positivo, pode indicar as chamas como iluminação, como proteção ao frio. Tem uma vestal, uma sacerdotisa que mantém o fogo sagrado, né? Nessa imagem. Então, a vestal aí entra como um símbolo positivo. Está indicando aí, nesse simbolismo, que ele pode funcionar como um elemento de proteção, indicando que, por pior que as coisas fiquem, elas não vão degringolar para Brasil ou para Argentina.
E quem é que exerce o papel de vestal hoje, por exemplo, no Brasil? De um lado, o judiciário tem um papel muito claro aí de defesa da Constituição, da legalidade. A gente pode ver também o papel de alguns ministros ou de alguns governadores mais comprometidos, fazendo um papel quase de vestal, de sacerdotisa, o papel de preservar, por exemplo, a economia, ou de preservar as condições de governabilidade e assim por diante. Vamos ver quais são as vestais que vão aparecer na vida do país esse ano, né? Defensores do meio ambiente, por exemplo, defensores de índios, defensores de direitos humanos. O simbolismo da Vestal pode se aplicar a qualquer um desses casos. E na Argentina, são aqueles que estão tentando evitar que o Milei ganhe todos os espaços políticos e simplesmente passe por cima do Congresso que nem um trator, impondo a sua pauta conservadora e personalista. E a outra possibilidade que tem aqui, com essas chamas se espalhando para todo lado, é de um incêndio. Quer dizer, seria a possibilidade mais negativa, a de que realmente o circo pegue fogo. E aí eu botei essa imagem aqui. Essa imagem não saiu da Volosfera, nem do calendário tebaico, mas é a imagem que é muito forte em toda a América Latina, está presente em várias culturas autóctones da América Latina, que é a imagem exatamente do Sol irradiando sua luz. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem lá mexicana ou peruana, não tenho certeza, provavelmente mexicana, mas, de qualquer forma, o grau simbólico válido para o Brasil e para a Argentina evoca um símbolo que já está muito enraizado na cultura do continente inteiro. Muita coincidência.